Brasil, o país que literalmente virou o centro das atenções nos últimos meses, pode estar prestes a pagar um preço muito alto. Além de ser um importante ator nas relações internacionais, tendo estabelecido diversos laços políticos, econômicos e culturais em todo o mundo, o Brasil também tem se destacado por outros motivos. E um deles é a própria riqueza interna do país, tanto em relação a recursos naturais como em questões energéticas. Não é à toa que diversos acordos e movimentações bem estranhas envolvendo o Brasil já começaram a acontecer em uma velocidade realmente impressionante. O fato é que estamos literalmente na mira internacional, ou seja, qualquer erro pode custar muito caro pra gente. Bom, de cara aqui eu já queria te falar que, apesar dos diversos problemas internos que o Brasil possui, eu vou evitar falar deles. Ao invés disso, eu vou estar dando muito mais ênfase a questões do âmbito internacional. Até porque quando você chegar no final desse vídeo, você vai perceber que todas essas questões internas são apenas uma parte dos problemas que a gente tem. Aliás, eu diria até que o excesso desse discurso pacífico que o país está tendo agora pode nos colocar em algumas situações bem complicadas muito em breve. É por isso que eu já queria começar aqui te fazendo uma pergunta. Por um acaso você sabe quem é o maior inimigo do Brasil? Deixa sua resposta aí nos comentários, porque já já a gente vai falar sobre ele. Mas enquanto isso, vamos nos concentrar somente nas relações entre Brasil e Estados Unidos. Obviamente, os Estados Unidos sempre tiveram essa necessidade de se manterem no topo. E de fato, o país é autossuficiente em diversas áreas. Porém, existem pontos em que realmente eles ainda dependem de recursos externos. Não é à toa que desde a metade do século XX, mais ou menos, o Brasil é um grande parceiro comercial dos americanos. Embora essa relação sempre tenha sido muito amistosa, não tem como negar que os Estados Unidos, de forma direta e indireta, colocou uma carga sobre o Brasil, como se só a gente que dependesse deles, e como se a gente fosse, de certa forma, um país muito inferior. Essa estratégia funcionou tão bem que, se você parar para reparar, a mente do brasileiro está programada para assimilar dinheiro e poder com os Estados Unidos, como se eles literalmente fossem os maiores, deixando totalmente de lado a imensa riqueza e todo o potencial que o Brasil tem. Isso com certeza se tornou uma vantagem e um poder de barganha muito forte para os americanos. Eles sabem muito bem que o Brasil é riquíssimo, porém eles precisam colocar na nossa cabeça que a gente não tem valor algum praticamente. Dessa forma, todas as negociações e tudo que é imposto por eles tem muito mais chances de ser aceito aqui. Sabendo disso, há pouco tempo atrás tivemos um encontro que foi amplamente divulgado. E é claro que eu estou falando do encontro do Seu Luiz com Joe Biden. Basicamente, o tema central dessa reunião foi o Fundo Amazônia e a elaboração de um possível acordo de paz entre Rússia e Europa. Bom, quando se trata de Amazônia, sem dúvidas podemos afirmar que tem muita gente de fora com um grande interesse nessa área, esperando o momento certo, ou melhor, a oportunidade certa para vir aqui inventar alguma coisa e literalmente tomar isso da gente. Embora os Estados Unidos não tenha demonstrado um interesse tão grande assim em colaborar com esse fundo de preservação, pode ter certeza absoluta que eles também estão de olho aqui. Para você ter uma ideia do quão precioso é esse lugar, até mesmo instituições privadas, como por exemplo a SpaceX do Elon Musk, já chegaram a oferecer ajuda para combater o desmatamento e o garimpo ilegal na região. Agora eu te pergunto, será que esse pessoal está realmente interessado em ajudar a gente?
Vai pensando aí. Um outro ponto que recebeu um grande destaque nessa reunião e que aparentemente é o de maior interesse para os americanos no momento é justamente um possível acordo de paz entre aqueles países que estão em conflito. Tudo indica que o que os americanos realmente querem é que o Brasil saia da sua posição de neutralidade e abrace um lado dessa história, obviamente o lado deles, né? Não é à toa que Washington está cobrando uma postura muito mais dura do Brasil em relação a tudo isso que está acontecendo. Inclusive, a sugestão deles é de que o Brasil também ofereça apoio militar. Bom, eu acredito que não precisa ser nenhum gênio para perceber que tem alguma coisa estranha nessa história aí, né? Além disso, seria um grande erro a gente simplesmente abraçar essa causa e também se tornar inimigo de países como Rússia e China. Porém, a impressão que dá é que os Estados Unidos realmente quer que isso aconteça e novamente está usando o Brasil como uma espécie de ferramenta para atingir os seus objetivos. Já por outro lado, todos nós sabemos da nossa aliança econômica que nós temos com o BRICS e com certeza colocar tudo isso em risco, por menor que seja, não me parece ser uma coisa muito inteligente, né? Mas se engana quem pensa que é só a gente ficar nessa posição de neutralidade que automaticamente já vai estar tudo certo. Muito pelo contrário. Como eu falei pra você, o Brasil está literalmente na mira internacional. Se de um lado a gente tem os Estados Unidos de olho nos nossos recursos naturais e ainda por cima cobrando um posicionamento mais duro em relação ao conflito, do outro a gente tem a China, que aos poucos está comprando todo tipo de alimento que eles conseguem da gente. Tanto é que se bobear, eles acabam com o nosso agronegócio e deixa a gente sem nada praticamente. E o mais engraçado, entre aspas, de toda essa história é que foi a gente mesmo que deu todo esse poder para a China, já que o país ficou extremamente conhecido pelos seus produtos baratos e por suas condições de trabalho precárias. Ou seja, cada vez que você deixa de comprar algum produto original aqui no Brasil e opta por comprar algo paralelo e muito mais barato da China, você está colocando dinheiro no bolso deles lá. Eu não vou entrar aqui na questão se isso é errado ou não. O que eu preciso que você entenda é que, querendo ou não, nós demos poder para eles. E agora chegou a hora deles usarem esse poder para tentar dominar a gente. Não é à toa que os Estados Unidos deixou de ser o maior parceiro comercial do Brasil, abrindo espaço para a tão temida e poderosa China. Para você ter uma ideia, nos últimos anos, a China tem sido responsável por uma parcela significativa das exportações brasileiras, principalmente de produtos como soja, minério de ferro, petróleo e carne bovina. Ou seja, pode ter certeza que quanto mais espaço a gente abrir para eles agora, mais eles vão dominar. E sinceramente, pelo histórico do atual governo, eu diria que é bem provável que isso aconteça, já que um dos pontos fortes do senhor Luiz são as relações internacionais, né? Imagina só o Brasil sendo uma espécie de colônia da China. Com certeza não seria muito bom, né? Como se não bastasse essa questão da China, ainda temos que lidar com o nosso maior inimigo. Lembra que eu te perguntei no começo desse vídeo qual era o maior inimigo do Brasil? Então, se você respondeu França, você está correto. Aliás, para quem não sabia, o país com quem a França possui a maior fronteira é justamente o Brasil. Isso porque a Guiana Francesa, nossos vizinhos aqui, são uma espécie de estado francês. Sendo assim, todos seus 730 quilômetros de fronteira com o Amapá nos revelam que a França e o Brasil podem estar muito mais próximos do que você imagina. Embora o Brasil ainda tenha diferenças políticas e econômicas com alguns países, a França em especial se destaca por sempre estar pressionando a gente e indo contra o nosso antigo governo, colocando a desculpa nas mais diversas questões. A mais famosa,
creio eu, seja a questão ambiental. Aliás, eu vou estar evitando usar alguns termos aqui justamente para não ter problemas com a plataforma. Eu acho que já deu para todo mundo perceber que a França não gostava nem um pouco do senhor Jair, já que ele já tinha percebido um enorme interesse do país em meio que oprimir o Brasil. Por esse motivo, ele resolveu adotar uma política muito mais dura e muito mais fechada em relação a qualquer tipo de crítica ou opinião proveniente daquele lado lá. E é claro que a França não ia gostar nem um pouco disso, né? Não é à toa que o presidente deles lá, o senhor Emmanuel, resolveu lançar uma série de críticas ao Brasil, principalmente ligadas a questões referentes à Amazônia. Tanto é que para o Emmanuel a possibilidade de tornar a Amazônia uma propriedade internacional não poderia ser descartada. Ou seja, eles queriam literalmente tomar parte do território brasileiro. E é óbvio que o antigo governo não poderia e nem permitiu que isso realmente acontecesse. Inclusive, o Brasil chegou até mesmo a replicar essas acusações. Isso fez com que o senhor Emmanuel ficasse em silêncio por um breve período. Além disso, outro acontecimento acendeu ainda mais esse clima de disputa entre Brasil e França. Basicamente, durante o governo do senhor Jair, ele assinou um acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia. Esse acordo resultou em grandes reduções nas barreiras tarifárias e beneficiou muito o Brasil. Já por outro lado, os agricultores franceses não ficaram nem um pouco felizes com essa ideia, já que os preços praticados pelo Brasil eram muito inferiores. Sendo assim, era quase impossível deles competirem com a gente. O fato é que o antigo governo estava sendo uma verdadeira dor de cabeça para a França. Por isso, tudo que eles mais queriam era a troca de liderança do Brasil. E é aí que as coisas realmente começam a ficar bem complicadas. Além do Brasil ter se tornado um país extremamente visado no cenário internacional, agora a figura que ocupa o cargo mais alto do país é literalmente amigo do nosso maior inimigo. Eu acho que só por aí já deu para você perceber o quão delicado pode ser esse atual momento que estamos vivendo, né? Para completar, a Europa inteira praticamente está passando por um período extremamente conturbado, com intensas ondas de protestos, crises econômicas, crises energéticas e até mesmo escassez de mão de obra no mercado. E agora eu te pergunto, da onde você acha que eles vão tirar todos esses recursos que eles estão precisando nesse momento tão difícil? Pense no Brasil como uma garrafa de água bem gelada no meio do deserto, rodeada de pessoas que estão há dias sem beber nada, só ali esperando qualquer oportunidade para pegar ela. Essa é literalmente a situação que nós nos encontramos atualmente. Não é à toa que eles já estão até preparando o território para receber a visita do senhor Emmanuel. O fato é que tudo indica que nesse momento tão oportuno, tanto a França como outros países estão literalmente vindo com tudo para cima do Brasil. Muito provavelmente grande parte dos reais interesses dessas nações vão vir mascarados de preocupações com o meio ambiente, levando todo o foco justamente para a Amazônia. Aliás, há alguns anos atrás, a França resolveu explorar a sua parte da floresta amazônica localizada na Guiana Francesa. E segundo diversas notícias, eles encontraram uma grande quantidade de ouro. Ou seja, se a gente ligar os pontos, toda essa história pode ser muito diferente do que contam por aí, né? Aliás, muito recentemente eu fiz um vídeo aqui no canal falando sobre o fim da Europa. Lá eu explico como as mudanças no cenário geoeconômico estão contribuindo para essa imensa onda de crises que os países europeus estão enfrentando. Inclusive, eu falo também sobre os principais interesses dos Estados Unidos para os próximos anos. O vídeo em questão é esse que está aparecendo na tela agora aí pra você. É só clicar nele que a gente se encontra lá. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e logo logo a gente se vê novamente.